Teve gritaria em ligação no banheiro, teve ranger de dentes pelo silêncio, teve alegação desesperada, teve requerimento aprovado ao som de "por favor, não faça isso". E pra ficar melhor que isso, só se tivesse tido pipoca grátis. E aí, meus amigos? Bom ou não? Eu sei, quando o magnânimo e benevolente Alexandre devolve minhas contas, o inverno vai lá e pega meu filho de jeito. E eu sei que eu tenho um baita compromisso com vocês, mas eu tenho um maior ainda com ele. E eu sei que nessa vocês vão me entender e perdoar. Mas ontem foi dia de CPMI e a presença era de um quase popstar, o Tenente Coronel Cid, que é uma figura presente em todos os inquéritos do magnânimo. Além disso, era o assistente de ordens do presidente Bolsonaro, que teve seus sigilos quebrados, celulares apreendidos, vida revirada. E o motivo da prisão do Cid é algo que no Brasil muita gente responde pagando cesta básica. Mas a questão é a seguinte: existe na cabeça do governo e de algumas autoridades, que eu não vou falar o nome porque eu tenho medo do povo do TSE que me assiste, coisa básica de democracia, que tem plena convicção que o Cid ajudou na tentativa de golpe. E é engraçado pra mim pensar que o que é considerado uma tentativa de golpe no Brasil, visto o que rolou lá na Rússia, os caras devem olhar pra gente e pensar: brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Mas em tempos de democracia relativa, quem manda é a narrativa, que mais uma vez não colou. No vídeo de hoje vamos de um resumo da CPMI com momentos que deram uma vergonha alheia profunda, mas que nos mostrou, mesmo contra a vontade dos donos do poder, que nem tudo vai ficar escondido para sempre. E nessa história de narrativas, a verdade vai chegar pro grande finale. Portanto, sejam muito bem-vindos ao espetáculo pago por você. Pegue o seu assento que, enquanto o show não começa, eu vou te contar as fofocas de bastidores que nem vem. É pra isso que a gente paga a internet. Bora lá? Então, o drama começou na noite de segunda, quando os jornais começaram a contar que Dona Elisiane Gama havia fornecido um jantar para os integrantes do governo na comissão para traçar uma estratégia no melhor estilo Pink Cérebro. Achei adequado. O plano era derrubar os requerimentos que seriam votados e o principal deles seria a convocação do fotógrafo da Reuters, que estava lá no dia 8 pedindo pose pra galera, no melhor estilo "essa foto não ficou boa, vamos fazer de novo?". Bizarro. E fica mais estranho quando a gente saca que esse fotógrafo faz a cobertura de diversos eventos da canhotada. Poderia dizer que eles parecem bestes, né? Poderia, mas não vou, TSE. Pode descansar aí, tá? Grava essa informação porque nós vamos falar dela lá na frente. Terça amanheceu com Lula culpando Bolsonaro pela má fase do Corinthians. E eu sei que parece meme, mas não é. Mas o Corinthians não anda bem das pernas. Não anda bem das pernas. O Corinthians teve um momento histórico que o Corinthians tropeçou. Eu acho que foi o momento da antidemocracia que nós tivemos no Brasil. Acho que atropelou o Corinthians também. Ou o cara tá ficando tantando as ideias, ou perdendo a noção do ridículo, ou é amor enrustido. Afinal, Lula nunca foi chamado de mito na vida dele. Isso deve doer. Essa asneira foi dita na live do Lula, que mais uma vez foi um fracasso de audiência. E estranho seria se fosse diferente. Mas tá, a sessão começou com 1 hora de atraso porque os integrantes estavam traçando os acordos para que os requerimentos fossem votados e aprovados. Quando os caras chegaram em um aparente acordo, a bola foi colocada no meio de campo, o juiz apitou, bora começar. As votações ocorreram em blocos e eles juram que é para economia de tempo, mas eu acho que era pra gente não entender nada. E na hora deu até certo, porque a gente ficou sem entender tudo que estava acontecendo e tudo que estava sendo aprovado. Mas vamos de SAP, que é pra isso que eu tô aqui. De cara, a ala governista tentou fazer o V de vitória, gritando que conseguiram aprovar a quebra do sigilo dos assessores do presidente Bolsonaro. O que nos leva a um esculacho monumental lá na frente, mas não vamos nos precipitar.
Militares próximos a Bolsonaro foram alvo dos requerimentos, incluindo o Silvinei Vasquez, que deitou o cabelo na CPMI, e o Coronel Naime, que, cara, teve a prisão prorrogada por aquele que não deve ser mencionado, senão o TSE faz relatório e derruba suas contas. Então eu vou parar por aqui. Mas eu realmente espero que os parlamentares se mobilizem, porque a prisão desse homem é um estrago no cenário de justiça que uma democracia pretende manter. Mas calma, essa sensação de engodo ficou pior. Isso porque existiam requerimentos para ouvir os presos do dia 8, que entre eles temos idosos e até um autista. Vai também. Tá bom, presidente. Muito obrigado à secretaria. Se essas imagens não tocam o coração daqueles que se dizem, sempre se disseram, defensores dos direitos humanos no Brasil, eu não sei o que é que vai tocar o coração, ou se é tudo falácia. Sempre foi. E nós vamos levar, senhor presidente, nesse 1 minuto que me falta, nós teremos aqui, fica o convite a todos. Quinta-feira, 14 horas, nós conseguimos aprovar na Comissão de Segurança Pública dessa Casa Revisora da República uma audiência para ouvir esses advogados que estão com seu direito vilipendiados e para ouvir os familiares. A verdade vai vir aqui. E eu quero agradecer os senadores que aprovaram esse requerimento. E é quinta-feira agora, dia 13 de julho, 14 horas, estão convidados para ouvir o relato de brasileiros que estão sendo segmentados, estão sendo colocados de lado. E eu vou levar, senhor presidente, com muitos parlamentares aqui que estão se articulando, para a ONU. Direitos humanos da ONU, nós vamos denunciar o que está acontecendo, o vilipêndio, o desrespeito aos direitos humanos desses brasileiros. A ala governista gritou, e literalmente gritou, que não tinha nada a ver ouvir esse povo, porque eu vi, tem nada a ver. E eu fiquei me perguntando se as pessoas que estavam lá não tem nada a ver com a CPMI do dia 8, então a ala governista está investigando outra coisa que não é o dia 8. E isso vai ficar bem mais claro ao longo desse vídeo. As quebras de sigilo passaram, mas no meio também passaram os nossos requerimentos mega blaster importantes, que são eles: acesso às câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então, enfim, saberemos que hora de fato seu Dino chegou por lá, já que uma hora ele fala uma coisa, depois ele fala outra. A relação dos hóspedes dos hotéis do dia 12 de dezembro. Que vocês lembram? O Coronel Naime falou que quem fez a arruaça naquele dia não estava no acampamento, e sim nos hotéis. E esse é um requerimento que a esquerda tentou segurar de tudo quanto era jeito, mas ontem caiu. A CPMI também conseguiu acesso à relação de crianças e idosos que foram detidos no dia 8. E assim, criança presa, eu nem preciso comentar a respeito do absurdo que é. E idoso, nós temos o Estatuto do Idoso que tirou João de Deus da cadeia. E aí vamos ver se a justiça vale para quem abusa de mulheres e tem amigo mega influentes, ou se vale para todo mundo. Mas, na minha opinião, o requerimento mais importante aprovado foi o acesso ao plano de voo do Lully nas vésperas do dia 8. E por quê? Porque a tese que a oposição levanta é que rolou uma omissão consentida para que o dia 8 de janeiro acontecesse da mesma forma que rolou o 6 de janeiro nos Estados Unidos. E que, já ciente da invasão nas vésperas do dia 8, o Lully teria inventado de última hora a ida para Araraquara para permanecer longe e fotografado dos arredores de Brasília. Esse plano de última hora explicaria por que a imprensa foi convocada às pressas na noite do dia 7 para cobrir o evento do Lully no dia 8. Algo totalmente fora dos padrões que acabou chamando a atenção. Mas isso é só uma teoria, então aguardemos os documentos aprovados para saber se de fato se trata apenas de uma teoria.
Nisso, o plano 1 do jantar da Elisiane Gama foi para as cucuias, já que foi assim que a mídia, após a sessão, noticiou o desempenho da ala governista. Governo tropeça e CPI aprova acesso a plano de voo de Lully e câmeras da Justiça. Relatora da comissão chegou a fazer um apelo para que o presidente da comissão voltasse atrás, mas pedido foi negado. Grata pela imparcialidade, viu, seu Arthur Maia? E para quem estava fazendo o V de vitória, se deu conta que tem que fazer o L de loser. E ver a mídia noticiar que Elisiane Gama chegou a fazer um apelo de tira seu Maia, por favor, faço não. Bate com a informação que eu obtive de bastidores de que Dona Elisiane foi até o banheiro da comissão gritar muito com alguém no telefone. Pois é, dia ruim, né, Dona Elisiane? Mal sabia a senhora que ia piorar. E aqui eu disse plano 1 do jantar porque tinha o plano 2, né? A ala governista realmente achava que ia frear os requerimentos. Mas mais que isso, eles combinaram de enaltecer o Cid como um grande homem para que ele ficasse sensibilizado e quem sabe pudesse fazer uma delação ali, no meio da comissão. Aqui que estão vivos, outros que já não estão mais entre nós, como o General Santos Cruz, Gustavo Bebiano, Major Olímpio, que foi, aliás, um grande companheiro nosso, a Sara Winter, o Oswaldo Estáquio, Alan dos Santos, Daniel Silveira e tantos outros, na verdade, que acabaram em algum momento falando exatamente desse abandono que tiveram. O senhor estava, senhor Mauro Cid, em uma posição absolutamente estratégica. O senhor era o ajudante de ordens do presidente da República, era alguém que acompanhava de forma pessoal o ex-presidente, que tinha uma função estratégica em relação ao ex-presidente, e hoje o senhor está preso. Hoje o senhor tem 8 inquéritos que constam contra o senhor. O senhor tem filhos, o senhor tem filhas adolescentes, o senhor tem uma esposa, o senhor tem um pai com uma carreira militar irretocável. O senhor tem uma caminhada dentro das Forças Armadas que fatalmente chegaria a ser general, que é... Eu quero finalizar deixando com o senhor um apelo, até em nome da sua família e em nome da sua história, que o senhor, na verdade, se dispusesse, ou se pelo menos pensa em se dispor a contribuir com os trabalhos desta comissão, trazendo as informações que são fundamentais para um objeto fundamental que nós temos, o objeto claro desta comissão, que é a investigação dos atos do dia 8 de janeiro. O senhor tem interesse de colaborar com esta comissão? Alerta de spoiler, não deu certo. Muitas organizações tabajara da ala governista, né? E isso porque eles são organizados, porque se eles fossem como a gente, briga de ego, briga no Twitter, um mais conservador que o outro, Jesus. Mas beleza, começa a sessão e a galera da ala governista, assim como a mídia, ficaram em choque, porque o Cid, um tenente-coronel, apareceu fardado. Galera, vocês não têm noção do quanto esses parlamentares bateram no Cid por conta da farda. Até que o UOL, Exército diz que orientou o Cid a usar farda em depoimento à CPI do dia 8. Os caras não dão uma dentro. Chegando na CPMI, Cid falou o que acabou se tornando a sua única fala ao longo de toda a sessão. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. E aí vocês imaginam a cara dessa galera sabendo que o plano 1 já tinha dado errado e o plano 2 tinha acabado de virar um miojo queimado. A ideia de enaltecer o Cid acabou sendo modificada. O plano agora era xingar o máximo possível, fazer ilações e ameaçar de forma velada, ou talvez nem tão velada assim, a família do depoente. Dá só uma olhada. Porque o que é que pode acontecer? A gente intensificar a investigação. E amanhã está sentado aí a senhora sua esposa. Não por ser sua esposa, mas porque na quebra do sigilo dela, mostra que ela também participou dos atos golpistas. E não é o que nós queremos. Ô, presidente, é demais. Aí, ó, presidente, falar da esposa, da família, não tem o mínimo de senso. Tudo bem que é liberdade, presidente, mas tem limite. Vocês entenderam? Ou você fala o que a gente quer, ou a gente, sei lá, pode convocar sua esposa e amanhã ela tá sentada aí. E, gente, eu olhava pra cara desse deputado e eu não sabia exatamente de onde eu conhecia ele. Só que aí a Paula foi lá no Twitter me mostrar que o meu subconsciente não tava louco.
E agora que você viu, nunca mais você vai desver. E esse deputado Zacarias ofende e humilha os depoentes, algo que não foi diferente nessa sessão. Mas graças a Deus o deputado Carlos Sampaio pôs ordem na bagaça. Disse a ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, disse realçar, no exercício de suas atribuições constitucionalmente definidas, as comissões parlamentares de inquéritos devem assegurar que a pessoa inquirida seja tratada sem agressividade, sem truculência, sem deboche, resguardando-se o dever de respeitar a dignidade da pessoa humana. Não foi isso que eu vi nas indagações que foram feitas agora. Quanto tempo mais até algum parlamentar denunciar o abuso de autoridade gritante? Bora, Bill! E assim, o que a gente assistiu foram colocações que não beiram o absurdo. São ridículas mesmo. Tigresa, você é doida, minha filha? Gostaria de lhe fazer uma pergunta, eu sei que o senhor não vai responder. Gabriela Cid confirmou aos policiais que utilizou um certificado falsificado pelo próprio marido. Neste ponto, Gabriela Cid, sua esposa, mentiu em depoimento? Já sei, o senhor não vai responder. Então, o senhor diz que Gabriela Cid mentiu. A sua esposa mentiu em depoimento. Gabriela Cid, sua esposa, mentiu em depoimento? Já sei, o senhor não vai responder. Então, o senhor diz que Gabriela Cid mentiu. A sua esposa... Peraí, deixa eu entender. A mulher faz uma pergunta e o Cid permanece em silêncio. E aí ela conclui com então o senhor tá mentindo. O senhor tá dizendo aqui que sua esposa mentiu? Tigresa, ele não falou nada, minha filha. E sobre essa situação de se usar o silêncio de um depoente para incriminá-lo, Soraya, que é advogada, deveria saber que não é isso que acontece. E aí o Moro teve que explicar porque narrativa tem limite e esse limite é subjugar a inteligência do cidadão com política barata, que foi o que ela tentou fazer. Mas é importante resgatar que o fato de ser exercido o direito de silêncio, seja a pessoa culpada ou inocente, não tem nada de desabonador necessariamente. Porque muitas vezes, como se depreende aqui de alguns comentários, numa linha de quem cala consente, isso não é verdade dentro do nosso direito brasileiro e isso também não é verdade em relação às construções em torno do direito ao silêncio. Inclusive, a nossa lei diz expressamente que quem fica em silêncio não se pode inferir a responsabilidade criminal em relação a isso. Mas Tigresa estava inspirada, deve ter participado do jantar de Elisiane, só pode. Porque olha o que ela teve a coragem de perguntar para o Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro contou que considera o senhor como um filho. Mas o seu pai age como um pai. Seu pai vai estar sentado aí, sua esposa vai estar sentada aí, provavelmente seu irmão. O seu pai age como um pai aguerrido, procurando livrar a cria deste enredo no qual ele se meteu, um filho que lhe inspirava muito orgulho e que deve inspirar. Ele não quer que o seu filho assuma sozinho. Eu pergunto para o senhor tem dois pais, o seu pai, o general Mauro César Cid, e Jair Messias Bolsonaro. Qual é o pai que o senhor considera mais? Meu Deus, que coisa abjeta. Soraya, se você não tem um amigo na sua vida para te contar que você nunca mais vai se eleger, eu faço esse papel. O Mato Grosso nunca mais vai te eleger pra nada. Quer valer? No dedinho? Olha o quão baixo a ala governista tá indo nessa CPMI pelo simples fato de não ter nada. Nadinha. E já que eu falei da Tigresa, só para terminar aqui a participação dela, a relatora, dona Elisiane, fez uma pergunta para o Cid, estúpida, mas foi uma pergunta, que foi essa aqui. Por que o Eduardo Pazuello foi lhe visitar? Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Pra que, Elisiane? Sério? Pra virar meme? Não. Pra levantar um comentário que beira o H-fobia, sabe? Na visão dessa galera que tudo é arco-íris fobia. Que foi a seguinte. Pazuello e Van Garden foram lá pra visita íntima. Só
Só imagina se alguém da oposição falando uma coisa dessas. Saía de lá preso. E eu mencionei a Soraya porque foi ela que fez a intervenção à fala abjeta. Dizer que visita íntima é um desrespeito ao depoente, Concordo, que foi que destacaram aqui atrás. Então é importante que se mantenham a linha aqui. Desculpe, é um desrespeito ao depoente. Mas ninguém falou em visita íntima. Falaram sim. Falaram, presidente. Senadora... Mas nessa sessão tivemos tempo, é claro, para pautas identitárias, por mais que o assunto fosse dia 8. Como, por exemplo, essa matéria aqui do Globo. Bocejo e ouvido tapado. Reação de bolsonarista à acusação de Érica Hilton por arco-íris-fobia gera revolta. Vamos entender o bocejo criminoso. Enquanto a Érica Hilton falava, o Rogério Carvalho gritou que tinha um deputado que tinha falado um comentário que ele achava que era arco-íris-fóbico. Aí, galera, começou uma gritaria generalizada, aqueles barraco longo que não tem o que fazer, sabe? Você só pode sentar e esperar. Foi nessa hora que o Feliciano tapou o ouvido e o Nicolas bocejou. Porque se você não gosta de gritaria no seu ouvido, é óbvio que você é um intolerante. E se você boceja no meio de um barraco, você é criminoso. Claro. Vocês entendem o nível que a coisa tá chegando? E, gente, eu podia deixar aqui mais manifestações da canhotada, porque é bonito de ver o desespero. Eles chegaram no nível de fazer interpretação de silêncio. E em breve, se ninguém frear isso aí, vai ter interpretação de pensamento, já que bocejos já foram criminalizados. Mas alguns podem considerar uma grande perda de tempo, coisa que eu vou ter que concordar, já que o que a gente quer ver é trator passando. E é isso que você vai assistir agora. Cid na CPMI, por que ele tava ali? Chega mais, Ramagem. Cumprimento o Coronel Cid. Conheço seu trabalho, conheço sua brilhante carreira, conheço seu caráter e afirmo com toda certeza que o senhor hoje é um preso político no Brasil. E não é o único. Diversas pessoas, inclusive no 8 de janeiro, que não causaram dano algum só por estarem com a bandeira do Brasil ou com uma bíblia debaixo do braço. O senhor tinha algum poder de decisão na gestão Bolsonaro? Tenho certeza que não, pelas suas atribuições de ajudante de ordem. Qual foi a sua última missão com o presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que a última missão foi a viagem aos Estados Unidos com o presidente, encerrando a sua missão e deixando de estar com o presidente. O senhor estava em contato com altas autoridades do governo Lula responsáveis pela segurança da esplanada e do patrimônio federal? Tenho certeza que não. Houve alguma decisão do presidente Bolsonaro de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos? Todos sabemos que não. Portanto, está claro, Coronel Cid, que o senhor não tem vinculação alguma com o 8 de janeiro. Em recente entrevista do atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro pela fala dele que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o Coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. Começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do Coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do Coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamento, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio judiciário. E aqui eu
vou parar rapidinho a fala do Ramagem, porque é legal quando alguém aparece para pegar documentos e esfregar na cara da sociedade, né? Pois é, foi exatamente isso que o Felipe Barros fez. Um dos inquéritos que o Cid responde, que levou à apreensão do seu celular a primeira vez, foi pelas lives do Bolsonaro no dia 29 de julho e 4 de agosto de 2021. A alegação seria divulgação de documento sigiloso. Será? Se me permite, vou ficar em pé para mostrar os documentos para vocês. Eu fui relator da PEC do voto impresso, Rubens. Eu fui relator da PEC do voto impresso. Nessa PEC, nós aprovamos, deputado Eduardo, um requerimento pedindo à Polícia Federal todos os inquéritos que versassem sobre a invasão de urnas eletrônicas. Esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Os deputados do PT aprovaram, assim como os deputados do PL ou do PSL naquele momento. Todos aprovaram. Com base nisso, eu, como relator, encaminhei ao superintendente da Polícia Federal esse documento, senadora Elisiane Gama, solicitando a cópia do inquérito, com base no requerimento que nós aprovamos por unanimidade na comissão. E no requerimento que eu envio ao superintendente da Polícia Federal, eu ainda tomo a cautela, orientado pela assessoria dessa comissão, dessa Câmara dos Deputados, eu tomo a cautela de acrescentar a súmula 14 do Supremo. Digo o seguinte: alternativamente, caso o franqueamento de amplo acesso ao teor do inquérito em questão prejudique os andamentos das investigações, requer-se a concessão parcial de cópias, devendo ser excluída apenas a parte de diligências ainda não cumpridas. Pois bem, mandamos esse ofício ao superintendente da Polícia Federal e eu recebi a resposta. O e-mail do delegado da Polícia Federal, dizendo o seguinte: encaminhe a Vossa Excelência a cópia integral dos autos do inquérito policial. Está aqui. A Câmara dos Deputados, a pedido da Comissão Especial, recebeu o inquérito em questão. Quando nós recebemos esses documentos, eu imediatamente encaminhei ao presidente Arthur Lira, está aqui o ofício encaminhando ao presidente Arthur Lira. O inquérito que eu me refiro é o inquérito de 2018, que investiga supostas invasões em 2018. Exatamente. E aí, nós discutimos e debatemos isso publicamente na Comissão Especial. Era fato público. Pasmem vocês, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o coronel Cid e a mim, e o presidente Bolsonaro. O delegado responsável pelo inquérito, deputada Jandira, foi prestar depoimento. E no depoimento do delegado Vitor Feitosa, ele diz, com todas as letras, categoricamente, que o inquérito não estava sob sigilo. A sindicância aberta pela Corregedoria da Polícia Federal afirma, nesse documento, que o inquérito não estava sob sigilo. Essa é a conclusão da sindicância. A Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, então, juntou ao inquérito esse parecer dizendo que existem 2 atos da mesa da Câmara dos Deputados que disciplinam o recebimento de documentos. E com base nesses 2 documentos, a Câmara dos Deputados recebeu o inquérito sem qualquer anotação de sigilo, para qualquer deputado e senador que pudesse pegar. E o Senado também recebeu. E a Procuradoria da Câmara ainda conclui, dizendo que esse inquérito que Coronel Cid e eu estamos, junto com o presidente Bolsonaro, Procuradoria da Câmara dos Deputados, conclui dizendo que é um abuso de autoridade a continuidade desse inquérito. Depois disso, o Procurador-Geral da República, o PGR, pede o arquivamento com base em tudo isso que eu falei agora, e mais, ele cita normativas internas da própria Polícia Federal e conclui que o inquérito não estava tramitando dentro do sistema da Polícia Federal em que tramitam inquéritos sigilosos. Esse pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, o Aras, é de 17 de fevereiro de 2022. Desde então, nós estamos aguardando em berço esplêndido o ministro Alexandre de Moraes a arquivar esse inquérito. Então, as estratégias são as mesmas. É a pesca de provas. Eles chegam, deputado Feliciano, com a narrativa pronta e aí, com base nisso, tentam selecionar provas para corroborar com as conclusões que eles já chegaram antecipadamente. E aqui, vendo as quebras de sigilos dos ajudantes e assessores do Bolsonaro, eu vou deixar o Ramagem completar o que eu também acho que se trata. Diversos pedidos de arquivamento
diversos recursos de agravo impetrados e não apreciados, 2 pedidos de soltura do coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há manifestação da execução pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition, a pesca não fundamentada para perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition, quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Reclamação 43479. Da mesma forma, ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de um investigado. Portanto, Coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais em total quebra do Estado Democrático de Direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo dessa CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro, que esta CPMI volte a seu escopo principal e perquira aqui responsabilização dos vândalos das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Mas peraí. O Nicolas terminou de desenhar o absurdo que acontece embaixo da saia da Constituição. Existe algo que chama-se Fishing Expedition, que é a pescaria probatória, ou seja, você faz uma procura especulativa ali sem causa provável, alvo definido ou finalidade tangível, para poder tentar emplacar uma narrativa. E é isso que estão tentando fazer. Uma deputada aqui de esquerda, inclusive, do Democrático Partido Comunista do Brasil, disse que o alvo dessa CPMI é dizer que o Bolsonaro comandou tudo isso. O que eu tenho a dizer para vocês, senhores, é de que um golpe que nunca existiu não pode ser investigado. Você, ali no dia 8 de janeiro, os comandantes das Forças Armadas eram do Lula. Que golpe é esse que não tem apoio do comando das Forças Armadas? Que golpe é esse que não tem uma arma? Que golpe é esse onde você não tem um presidente definido, um ator definido, você não tem planejamento? A Rússia deve olhar pra gente e deve rir. Falar, é isso que eles estão chamando de golpe? Tá de sacanagem, né? Ou seja, isso daqui, infelizmente, enquanto nós não ouvimos os pais e mães e avós e avós que estão lá dentro, e eu conheço vários e recebo os seus familiares lá no gabinete, chorando, pedindo justiça. É a primeira vez, senador Magno Malta, que eu vejo o investigado pedir investigação e os que acusam obstruir a investigação. Alguma coisa está contrária aqui no nosso Brasil. Então, na União Soviética tinha o carrasco do Stalin que dizia: mostre-me o homem e eu te direi qual é o crime. Celulares apreendidos e revirados para que se encontre alguma coisa que possa ser usada na construção de uma acusação, que embase a convicção. Já pensou se desse para fazer isso com todo mundo? Pega o celular, vai fuçando até achar algo que dê para usar contra você. É a legalização dos fins justificam os meios dentro da justiça brasileira. Vamos levar quanto tempo até a gente legalizar a lei de talião? O problema é que isso não é do direito, isso não é justo. E se não é justo, não pode ser justiça. Democrático pode ser, porque o Lula disse que a democracia é relativa, né? Antes da sessão, o Moro disse que se fosse crime conversa de WhatsApp, meio Brasil seria preso. Mas citando as mensagens de WhatsApp que se conhece e que a mídia vazou porque a mídia vaza tudo e ninguém liga, ele citou o óbvio. Tipo, galera, o óbvio. E eu vou ter que colocar aqui. Mas se existem algumas mensagens lamentáveis e deploráveis na comunicação do tenente-coronel com o coronel Lawand, o final da mensagem, no final da troca de mensagem, o que eles afirmam é que não vai haver nada. E é isso que está nas mensagens. Então o que a gente tem que se perguntar: onde estão as mensagens que relacionam o tenente-coronel ao dia 8? Mas a ausência de alguns elementos probatórios também é eloquente. E nós não vislumbramos com facilidade, pelo menos até agora, e podemos ser surpreendidos ali adiante,
a presença de elementos probatórios que vinculem o tenente-coronel exatamente aos atos de 8 de janeiro. Se existem, não estão no celular apreendido e pelo menos não foram tornados públicos até o momento. O que nos leva a crer, já que tudo que tem aparecido desabonador tem sido amplamente divulgado, que esses elementos talvez não existam. Essas mensagens são de conhecimento público. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Se isso foi dito, como é que ele pode ser acusado de tramar uma coisa que aconteceu quando todos estavam fora do país? É uma narrativa ridícula que a mídia alimenta porque odeia o Bolsonaro. Porque se você forçar o tico e teco, tá ali, tá escrito, não vai ter nada. Mas o mais legal é que eles nem escondem. A esquerda não quer saber do 8 de janeiro, que é o objeto da comissão. Ela quer pegar o Bolsonaro no crime que eles imaginam que o Bolsonaro cometeu. E aí entra o Fish Expedition. Eles têm que dar um jeito de provar a teoria. E quando o seu chefe vier aqui, ele já virá no momento em que as quebras de sigilo estarão dadas e nós chegaremos no seu chefe. É esse o nosso objetivo e esse é o objetivo da CPMI. Muito obrigado. Galera, para vocês terem uma ideia, foi perguntado ao Cid, na comissão que investiga o 8 de janeiro, quem mandou tirar a vida de Marielle. O que a ala governista faz é uma obstrução de investigação. Vamos falar de TechPix, mas de 8 de janeiro não, pra quê? Pra que falar disso? Quem deixou claro os possíveis crimes rolando dentro da comissão foi o senador Esperidião Amin. Nós vamos ter que fazer a CPMI da obstrução da investigação. Porque quero lhes dizer em que ponto nós estamos a propósito dos tais relatórios, senador Magno Malta. Aqueles relatórios que estão disponibilizados ainda em caráter sigiloso para os membros da CPMI, e todos já foram ver, pelo menos os interessados, e todos ali podem observar que no dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, foi prestada a seguinte informação. Pessoal, vai haver invasão do Congresso Nacional. Estão ouvindo? 48 agências. Nenhuma pessoa vinculada a qualquer uma dessas 48 agências foi chamada para vir aqui. E quero lhe dar uma informação única. Nós todos já pedimos, porque ouvimos do atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, na CCA da semana passada, quinta-feira da semana passada, que os documentos, presidente, nunca foram sigilosos. Quem apôs sigilo no primeiro, aquele que foi modificado, foi o GSI, não foi a ABIN. Quem retificou foi a ABIN. E quem fez o relatório anexo dos que receberam a mensagem foi a ABIN. Então, foi dito pelo diretor-geral da ABIN que aquilo nunca teve sigilo. Nós requeremos 3 vezes, em fevereiro, em maio e na semana passada. E o senhor sabe o que a Advocacia Geral do Senado fez com o nosso pedido? Fez uma petição ao ministro Alexandre Moraes, ontem, pedindo permissão para entender que aqueles relatórios não têm sigilo. O grau de obediência que nós estamos tendo ao império da omissão é um escândalo. Quem acreditar que não houve nenhuma omissão realmente está em outro planeta. Ou está noutra narrativa, ou quer convencer, pela ausência do contraditório, que o seu dogma é verdadeiro. E dogma imposto não sobrevive a nenhum Estado democrático de direito. Querer esconder a verdade é mais trabalhoso do que esconder crime. Pois é, sigilos colocados em documentos que não tinham sigilos para dificultar os integrantes da comissão terem acesso. Mas falando em documentos e a gravidade da manipulação, o senador Cleitinho trouxe um fato concreto que deveria chocar meio mundo e não é repercutido. E fez isso com o sotaque mais maravilhoso do Brasil, o mineiro. Como o senhor não vai falar, eu vou falar para você. Você está aqui como preso político. Você está aqui porque você foi o homem de confiança do ex-presidente Bolsonaro por 4 anos. E querem vincular de todas as formas na questão do dia 8. Mas o que a gente viu aqui até agora é falar da questão da vacina, que não tem nada a ver com o dia 8. É a questão do cartão corporativo, que não tem nada a ver com o dia 8. E por aí vai a questão de joias. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos abrir uma CPI aqui também de cartão corporativo, mas vamos colocar a verba indenizatória também de todos os polícias do Brasil. Eu topo entrar.
Quer quebrar sigilo? Eu já falei que tem que fazer o seguinte: a hora que chegar no final do mandato, tem que ter uma lei para quebrar sigilo do telefone bancário de todos os políticos. É muito fácil apontar o dedo. E eu até acho que quem não deve não tem que temer nada. Então, o senhor está aqui simplesmente porque você, como preso político, querem vincular a questão do dia 8, mas não achou nada no dia 8. Agora, que é o seguinte que virou esse país: quem é amigo, pode tudo. Agora, quem é inimigo, quem é oposição e até quem discorda, é o rigor da lei. E o que está acontecendo aqui é isso. Porque você está aqui, né, está até com suspeita de questão de ter falsificado a vacinação, está preso. Agora, o senhor G. Dias está solto com falsificação de relatório. Olha como é que é esse país, gente. Olha como é que pode, como o próprio Nicolas disse, né, o senhor ex-governador do Rio de Janeiro, com 400 anos de prisão, está fazendo live de falar de turismo do Rio de Janeiro e rindo da cara do povo. Esse pode ficar solto. O ex-presidente da Câmara também, o senhor Eduardo Cunha, está andando para todo quanto é lado e dando entrevista, levou a família para Dubai para gastar dinheiro público. Esse está solto, mas você está preso pela questão da vacina. Então, eu queria só falar uma situação aqui. Está na hora da gente convocar, né, o G. Dias, está na hora da gente convocar o fotógrafo, está na hora da gente convocar, porque lembra até a questão do Globo Repórter, aonde que está, onde se viu, esse pessoal que quebrou, vamos trazer esse pessoal que quebrou, tem uma tal de Ana Priscila, que não representa a direita, ela não me representa, ela tem que estar aqui. Vamos perguntar para ela, que ela falou o seguinte: missão dada, missão cumprida, Flávio Bolsonaro. Vamos saber quem mandou dar missão para ela poder vir aqui e falar pra gente. Tá fácil de resolver, convoca ela. E esses outros que quebraram, que eu queria saber cadê esse povo, cadê eles? Esse pessoal que quebrou, esses tem que pagar. Agora eu queria falar, tem milhares de nós, escutei que não sei se foi senadora ou deputada falando, questão para a gente tem que convocar os grandes, os peixes pequenos. Pera aí, esses peixes pequenos aí, eles estão presos. Estão tratando eles como culpados. Eles têm que estar aqui para poder mostrar a inocência deles. E a maioria, quase todos, são inocentes. São patriotas. São pessoas que estavam revoltadas, como eu. Que eu queria falar uma coisa aqui agora, aqui para todos os políticos do Brasil, aqui para toda a população brasileira. Tem hora que eu ando na rua e falo assim: lá é difícil, né, Cleitinho? Como é que é lá? Nossa, você não deve estar aguentando, né, Cleitinho? Eu não estou aguentando, lá é bom demais. Lá eu ganho quase 30 mil reais líquido por mês, gente. Ganho em dia. Lá agora nós estamos entrando de recesso. Inclusive tem até polícia em navio dançando forró. Como é que isso aqui é ruim? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui nós tem privilégio, tem regalia, tem um monte de coisa. Isso aqui, quem que não quer ser político? Que dia que a salário de política atrasou? Isso aqui é uma delícia, que é bom demais. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Sabe o que é difícil? Quando eu era verdureiro, trabalhando lá no Varejão, de 7 até quase 10 horas da noite, de segunda a segunda. Meu próprio pai, que 70 anos, vai para o Ceasa segunda, quarta e sexta, todos os dias. Muitas das vezes trazendo mercadoria, às vezes o comércio era ruim, tomate estragava, o que a gente tinha que fazer? Eu ficava vencido, tomate, batata e por aí vai, a gente doava. Quer dizer, era pagador de imposto. E sabe por que eu entrei na política? Porque aí eu estava lá ralando igual doido, lá 7, 8 horas da manhã, 9, 10 e vai, chegava em casa, jornal. Fulano roubou, fulano botou dinheiro dentro da cueca, Beltrano não sei o quê. E como eu, esse cidadão aqui, brasileiro, milhões de brasileiros... E aí eu vou falar uma coisa que até agora muita gente foi embora, parlamentar principalmente, que se identifica com a esquerda, começar a respeitar quem é de direita, começar a respeitar quem é patriota, e parar com esse negócio de falar que é terrorista. Essas pessoas são um patrão que paga todos os salários aqui. Que dia que vocês já viram ofender alguém que é de esquerda, ou de direita, ou de centro aqui? Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na minha cara. E eu sei que todos pagam meu salário. Então começa a respeitar quem é patriota, quem é conservador e quem é de direita. Essas pessoas que se levantaram foi de revolta, de saber que estava sendo roubado. Que o seu dinheiro que você paga imposto rigorosamente em dia estava sendo roubado. Eu estou mentindo aqui. Os jornais sempre falaram isso. Eu fui um desses que tive que pegar e falar: sabe uma coisa? Eu vou parar de fazer vídeo nas redes sociais e eu vou para o debate. Eu vou ter que ir para o campo. E essas pessoas, muitas delas estão presas, são revoltados, que não aceitam mais um país desse jeito aqui, e que nós podemos tomar vergonha na cara e não aceitar isso mais. Então o que eu quero falar para você, Maurício, você é um que está aqui como um preso político, viu? E eu espero que as pessoas... eu queria finalizar dizendo a questão do Bolsonaro. Gente, já colocou ele inelegível, Flávio? Sabe, aí eu vou falar uma comparação para vocês. Você já viu os times do Brasil, quando tá na Libertadores, não quer pegar o Boca nas oitavas? Não. Que diferença que faz? Pegar nas oitavas, na quarta, você não quer ser campeão? É igual eu, quando eu fui candidato a senador. O Aécio Neves está liderando pesquisa, eu peguei e fiz um discurso, falei assim: manda vir, eu quero é ele.
Se eu quero ganhar, eu vou ganhar dele aí. Que medo é essa questão do Bolsonaro, gente? Daqui 3 anos. Já que a eleição foi democraticamente, tudo certo, tudo. Que medo é esse do Bolsonaro? Deixa ele vir. Vocês não é bom, vocês não ganhou? Vão para a eleição novamente? Que medo é esse? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo nenhum. Então pare de ficar perseguindo o presidente Bolsonaro. Respeite ele. Ele é um ex-presidente que tem que ser respeitado. Como todos. Alguns não. Muito obrigado. Olha, quem ficou chateado comigo, pode orar, que vai passar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Mas eu também tô querendo saber por que o Cid tá preso por adulterar cartão de picadinha e o G. Dias tá solto após relatórios oficiais adulterados. Qual a lógica? Mas o tempo da ala governista nessa comissão está acabando para a implementação das narrativas, já que após o recesso iremos ouvir os reais envolvidos no 8 de janeiro, aos quais teremos muitas perguntas a fazer. Hoje passou perto. Se olhar a cueca de governista tá até borrada, já que uma das metas do jantar era barrar a convocação do fotógrafo da Reuters. E, de maneira talvez atrapalhada, o Arthur Maia botou essa votação junto com os requerimentos que foram aprovados. Quando ele percebeu que tinha passado a convocação do cara da Reuters, ele voltou atrás. Pensa no ufa! Essa foi por pouco. Mas por pouco mesmo, já que o presidente da comissão garantiu que esse requerimento será apreciado e que o fotógrafo da Reuters deve prestar esclarecimentos àquela comissão. O que assistimos até agora foi a tentativa da implementação da narrativa. Que falharam! Vocês falharam, miserável! Com vocês, a avaliação da vovó Mafalda, também conhecida como Noblar. Desnorteada, CPI mostra despreparo absoluto que favorece depoentes. Isso, seu Noblar, é porque narrativa não convence. Que venham os fatos concretos. E galera, eu tô terminando o vídeo sobre a CPI das ONGs e eu coletei entrevistas, documentos e um resumo incrível de tudo que tá pegando por lá. Graças à galera do www.teatualizei.app que me permite fazer esse tipo de trabalho, que com o apoio deles eu trarei aqui para o YouTube nos próximos dias para que seja de conhecimento público e que esteja no acesso fácil de todos que buscam por informação. E já que a democracia desmonetizou o meu canal, eu agradeço de coração a família Teatualizei.app por financiar o meu trabalho e me permitir trazer todo esse conteúdo para todos. Se você quiser e puder entrar para a família, desde já o meu muito obrigada. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de vocês, dos requerimentos aprovados ontem, qual vai colocar a ala governista embaixo da cama comendo fandangos murcho? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!